Hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa, comércio e urbanismo e planejamento, mestre também em planejamento urbano, Antônio Chalub. Chalub, veja bem, com esse adensamento populacional que me parece, ele ocorre simultaneamente em toda a área metropolitana, tem a proliferação de loteamentos. Né? Inclusive interessante que as grandes glebas, áreas rurais, de repente ninguém passa, em vez de vender hectare, vende metro quadrado, que é muito mais interessante. E muito, né? mais caro. E muito mais caro, muito maior valor agregado. Eu quero saber o seguinte, está se respeitando nesse loteamento, as prefeituras estão atentas à necessidade da reserva das áreas que tem que haver para os equipamentos urbanos que são requeridos por cada loteamento desse? Eustáquio, eu afirmo, sem medo de errar, de que não há essa observação e esse respeito da lei do parcelamento do solo em quase nenhum município do Estado. Né? E a gente vê que é uma situação que não é só do Estado, é do Brasil inteiro. Mas a gente tem que falar da onde a gente conhece. Né? Então, você vê, essa é uma situação extremamente grave. Eu fico muito triste quando eu vejo uma discussão sobre PDU, PDM, sobre se eu posso botar um gabarito a mais ou a menos no prédio. Não tem diferença nenhuma para a qualidade de vida a questão da altura dos prédios. Se você imaginar a Mata da Praia é pior do que Jardim da Penha, com os prédios baixos, adensados e ocupando todo o terreno, não há uma diferenciação na qualidade de vida tão ruim da Mata da Praia para Jardim da Penha, senão não seria tão valorizado. Da mesma maneira que as pessoas falam da Praia da Costa, mas se pegar os prédios de Boa Vista, em Vila Velha, e comparados com o da Praia da Costa, qualidade de vida pela altura do prédio não é determinante. E quando a gente fala do parcelamento do solo, que é um assunto importante que você citou, sobre os loteamentos, isso acontece cotidianamente nas prefeituras. A pessoa tem uma área que é rural, ela faz um desmembramento com uma viela que está passando na frente, a prefeitura aprova aquilo e ela depois começa a construir, vender como área urbana. E a lei federal, a lei estadual e as leis dos municípios de parcelamento do solo é muito clara. Você tem que deixar 5% de área de praças e áreas verdes, 5% de equipamentos urbanos, que é para escola, creche, posto de saúde, hospital. Aí eu te pergunto, aonde que na Enseada, vamos pegar a Vitória, aonde que em Bento Ferreira, todinha, tem tanta praça? Qual praça tem em Bento Ferreira? Qual área de equipamento urbano deixado para escola, para creche, para posto de saúde, para delegacia? Você pega Vila Velha. Vila Velha, grande parte dos loteamentos foram feitos que não se respeita esse limite de 5% para equipamento. E o que acontece? As prefeituras têm que desapropriar, então o cidadão está sendo lesado duas vezes. Na primeira vez, porque a prefeitura não observou a exigência de deixar 5% para praça e para posto de saúde, escola, etc. E na segunda vez, porque ela está pegando o dinheiro do cidadão de novo, no imposto, e desapropriando aquele sujeito. E isso daí eu acho uma situação muito grave. Né? Eu vejo a importância do Ministério Público na atuação de verificar esses equívocos e ilegalidades que foram feitas. Eu acho que seria importantíssimo termos um levantamento de todo o município aonde foi feito desmembramento e loteamento sem observar o limite legal estabelecido para a área urbana, que tenha equipamento e que tenha praça. Isso é muito mais importante para a qualidade de vida na cidade do que a altura do prédio. Então a discussão é muito rasteira quando se fala só em altura do prédio e não fala em área de equipamentos urbanos. Agora, para ficarmos ainda nas ênfases talvez distorcidas que se dá nos PDMs, né? Agora PDMs, quais os equívocos, independente de ser Serra, Cariacica, Vitória, Cachoeiro, Colatina, Linhares, quais são os equívocos que você acha que são mais recorrentes na formulação dos PDMs? Principalmente estabelecer qual o projeto de cidade. O que a cidade tem no seu território para se desenvolver?
Toda cidade tem que ter área industrial. Não pode se pensar numa cidade sem uma área industrial. Então, a grande maioria dos PDMs fazem isso de uma maneira quase que envergonhada em deixar áreas industriais no seu território. E, na maior parte das vezes, existe uma visão equivocada, tanto do cidadão, né, como de algumas autoridades, em evitar áreas industriais. Isso é um equívoco. Nós temos, em qualquer cidade, que ter uma região para desenvolver indústria. Nós temos que ter na cidade áreas para desenvolvimento comercial e de serviços. E aí sim, de novo, é um equívoco em grande parte dos PDMs. Tem que verticalizar, porque a verticalização, ela aproveita melhor a infraestrutura. Eu tenho concentrado serviços de água, esgoto, saneamento, transporte coletivo. Isso tem que ser adensado. Então vamos pegar um exemplo aqui para nós do que eu estou falando. A Reta da Penha passa grande parte do transporte coletivo. Se daqui a 10, 20, 50 anos tivermos, e já vai ter o BRT na Reta da Penha e na Leitão da Silva, nós temos que verticalizar a Reta da Penha, porque concentra maior número de pessoas naquela região. E os serviços estando concentrados, evita o desperdício de recurso público para criar essa infraestrutura longe. Um bairro que está longe da cidade, eu tenho que levar água, luz, transporte coletivo, saneamento básico. Então, se os PDMs começarem a tratar a cidade como áreas que precisam de verticalização, nós vamos evitar um problema maior. E a grande parte dos PDMs evita. Em 9 minutos nós estamos conversando com o mestre em urbanismo Antônio Chalhubi. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o mestre em urbanismo, mestre em desenvolvimento urbano também, Antônio Chalhubi. Antônio, você falou de definição de localização de áreas industriais como funções produtivas que a cidade tem que abrigar e sem constrangimento, sem pudor. Áreas comerciais têm que ser concentradas ou devem ser disseminadas ao longo dos bairros? Pois essa é uma questão importante. Por quê? Existe uma visão, se a gente pensar em região metropolitana, existe uma visão de centralidade metropolitana. E, geograficamente, Vitória é essa centralidade metropolitana. Existe algum comércio que deve ser centralizado, e esse comércio metropolitano deve ser em Vitória. Mas o PDM de Vitória tem que privilegiar essa atividade de comércio. Mas aí são grandes centros comerciais. Pensar hoje na Enseada do Suá, sem a expansão desse comércio na Enseada do Suá, é um erro, é um equívoco. Né? Mas essa centralidade metropolitana é diferente da centralidade de bairro ou da centralidade regional. Se pensarmos Laranjeiras, ela tem uma centralidade regional. Se pensarmos o centro de Vitória, ela tem uma centralidade regional em Vila Velha, né? O centro de Vila Velha. E Campo Grande, em Cariacica, exatamente. E os centros de bairro também tem que ter a sua centralidade. Eu tenho que ter próximo ao bairro, a 5 a 10 quadras, uma área que tem uma padaria, que tem uma academia de ginástica, que tem uma clínica de fisioterapia, que tem uma clínica odontológica, que tenha diversos serviços, cabeleireiro, barbeiro, equipamento de informática, ou seja, o bairro tem que ter a sua rua principal, que antigamente a gente chamava de rua principal do bairro. E os PDMs, isso também é um equívoco que acontece cotidianamente nos PDMs. Ele evita atividade nos bairros. Ele deixa aquelas pequenas atividades, só uma padaria, um micronegócio, até tantos metros quadrados. Isso não pode. Charles, deixa eu lhe fazer uma pergunta, e eu não faço por nenhuma informação, nenhum conhecimento técnico, talvez meramente ideológico.
Nós temos uma cultura de mobilidade urbana já condenada, porque é escorado no automóvel. Isso. Existe por trás disso tudo um questionamento, uma reflexão, não na escala, na alçada dos urbanistas, mas na alçada das pessoas que apenas usam a cidade, se a cidade for feita para carro ou para gente. Nesse aspecto, ruas de pedestre institucionalizadas em cada bairro não ensejariam, não permitiriam maior interação da população, maior contato, maior humanização dessas áreas? Eu creio que sim. Agora, eu creio que a rua de pedestre, ela é viável, mas ela é uma consequência. Digamos assim, não é a rua de pedestre que vai atrair as atividades para aquela rua. É o contrário. É as atividades naquela rua, criando transtorno da mobilidade na rua, é que viabilizam que ela seja fechada e vire só de pedestre. Por exemplo, algumas ruas da Glória poderiam ser fechadas desde que se deixasse áreas para estacionamento em outras ruas. Por que a Glória? Estou citando o exemplo da Glória. Porque a Glória já é um polo de confecções consolidada. A atividade comercial ali já é grande. Então, ela ser fechada e incentivar que tenha outras atividades noturnas, como bares, restaurantes, complementando essa atividade diurna da rua, ela viabiliza uma rua de pedestre, né? Então, alguns bairros poderiam ter essa rua de pedestre onde já tem uma atividade maior para botar cadeiras de restaurantes, de bares, etc. Agora, isso tudo, Eustáquio, é um contexto extremamente complexo. Nós estamos falando de ruas de pedestre, nós temos que viabilizar uma mobilidade urbana naquela região. Nós temos que ter atividades sendo desenvolvida. Nós estamos falando em áreas que precisam de uma limpeza, que precisam de iluminação pública para manter a segurança, porque senão a atividade também não se instala ali. Por isso que a questão das cidades, e eu costumo sempre falar isso, não é uma questão de achismo. Porque eu moro na cidade, eu sei o que é melhor para a cidade. Não é só isso. Existem outras questões mais complexas do que o mero achismo. Da mesma maneira que você tem um problema no braço, não vai procurar um ginecologista, né? Você vai até tomar 2 ou 3 chazinhos de arnica, que alguém vai, aquela coisa do médico, do louco e do urbanista, todo mundo tem um pouco, alguém vai te indicar um chá de arnica, você vai tomar algum tempo, mas não vai resolver o seu problema. E se você for num ortopedista, ele vai pegar em 2 minutos, te dar um remédio, porque ele já identificou o problema. Então, no urbanismo, eu acho que a gente entrou numa fase muito populista de discussão da cidade, onde todo mundo acha alguma coisa, mas não aprofunda nos problemas. Então, essas questões sobre as áreas principais dos bairros, a atividade de cada bairro, a segurança do bairro, a infraestrutura do bairro, ela tem que ser um pouco mais discutida, com projetos, com planos. Os municípios não fazem mais planos, eles fazem marquetagem. Eles chamam o marqueteiro, aí faz uma maquete eletrônica de um bairro ou de um metrô de superfície e o estelionato eleitoral faz com que as pessoas elejam aquele sujeito e daí para frente mais nada. E nem sequer cobra depois. E nem sequer esquecem. Eu faço questão de não esquecer essas coisas, né? Porque ou vai inaugurar maquete, ou vai inaugurar maquete eletrônica na TV. Mas aí você está remetendo aí talvez a pior praga que existe na nossa cultura administrativa e política, que é essa que se chama da reinvenção da roda, né? Então a pessoa assume a gestão, ignora tudo que foi feito até então, todo o esforço, todo o recurso, todo o tempo despendido em alguns projetos estruturantes, mas que careceriam de continuidade ao longo do tempo, e revoga-se tudo aquilo e se instaura novas prioridades. Então, vai se fazer, às vezes, coisas que já foram pensadas lá atrás. Exatamente. Mas precisam ter a assinatura do atual gestor para que pareça que seja... Que ele é que inventou a roda. Está a cidade está nasceu naquele momento. Eu acho que essa é a grande questão que eu trato nesse livro, né, de Vila Velha, que é mostrando que a cidade ela é um acúmulo histórico de erros e acertos, né? Então nós temos em Vila Velha, e o livro mostra isso, eu faço questão de resgatar essa história do planejamento urbano de Vila Velha desde 1948, para que a gente tenha
essa visão histórica de que cada um contribui com alguma coisa. Então, por exemplo, Tufy Nader, que foi prefeito na década de 50, ele aproveitou, a Vila Velha cresceu em direção à Praça Duque de Caxias, em direção ao que hoje a gente chama de Taparica, a partir do primeiro plano, que chamava planificação, de Tufy Nader. Então ele tem um papel importante, a gente não pode esquecer disso. Da mesma maneira que Max Mauro, quando prefeito, criou e incentivou a relação com as associações de moradores. Isso é importante do ponto de vista da cidade. Um processo acumulativo, né? É um processo acumulativo. Nessa mesma sequência, eu poderia citar Américo Bernardes, Gotifrio, Vasquinho, Jorge Andes, Magno Pires, Max Mauro, Max Filho... Exato. Neucimar Fraga, todos eles contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da cidade. Cada um à sua maneira e cada um, eu fiz questão de ressaltar isso, contribuiu para acumular o processo de desenvolvimento de Vila Velha. Quando nós teremos o lançamento do livro? Bom, o livro, você está recebendo o primeiro exemplar. Uau, muito honrado com isso. O livro, em breve, será lançado pelo Sinduscom. Nós tivemos o patrocínio do Sinduscom, o apoio da Faculdade Saberes, da Grafitusa também, e nós estaremos, em breve, com o livro para todas as pessoas disponível. Muito agradecido, Chalil, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias tratando desse assunto que eu entendo que é da mais alta relevância. Eu que agradeço essa oportunidade e é sempre bom estar discutindo o planejamento urbano da cidade, do nosso município. Em 9 minutos nós tivemos a presença do mestre em urbanismo e mestre em planejamento urbano, o arquiteto Antônio Chalil. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto dos caminhos, aprendendo a viver.